galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E na aula de hoje, a gente vai tratar do tema interseccionalidade, raça, classe e gênero, ainda dentro da discussão maior sobre gêneros e sexualidade que é feita na sociologia. Nessa parte do conteúdo que trata sobre esse tema da interseccionalidade entre raça, gênero e classe, a gente vai destacar 6 tópicos. Então faz o seguinte, como é muito conteúdo que vem pela frente, já pega logo aí teu caderno, caneta, lápis, tudo aquilo que você precisar para anotar as dicas do conteúdo que eu vou te passar nessa videoaula, tá certo? Então vai lá rapidinho, pega o teu caderno, pega a caneta. Essa aula de hoje está dividida em 6 partes, 6. Na primeira parte, a gente vai falar sobre a problematização da categoria mulher, da ideia mulher. Depois, a gente vai tratar das novas vertentes do feminismo, sobretudo a partir da década de 90 em diante. Na terceira parte, vamos tratar do enfoque da interseccionalidade, da relação entre raça, classe e gênero. Na quarta, a gente vai ver as contribuições de uma importante pensadora chamada Bell Hooks. Na quinta parte, as contribuições de Lélia Gonzalez. E para fechar, eu tenho uma dica muito boa de um filme para ti, mas só no final da aula. Então segura aí, que lá no finalzinho eu te falo qual é a dica do filme, ok? Vamos começar com a problematização da categoria mulher. E a gente vai partir das análises já consolidadas do feminismo no século XX. A ideia do patriarcado, a ideia da dominação masculina, colocavam as mulheres de culturas diferentes e também classes sociais diversas dentro de um mesmo contexto, de uma mesma situação. Então existia supostamente para o feminismo até o começo, ou melhor, até o final da segunda metade do século XX, a ideia de que há uma igualdade de condições entre todas as mulheres, com base nesse sistema de poder que é o patriarcado, que expressa a dominação masculina. Só que isso passou a ser questionado, passou a ser contestado dentro do próprio feminismo. Essa condição de igualdade nessa relação de poder tornaria possível falar em mulher e homem também, como se as duas coisas fossem categorias universais, que em qualquer contexto, em qualquer cultura, em qualquer sociedade, representariam a mesma ideia, ou o mesmo conceito, né, do que é ser mulher e também do que é ser homem. A partir da década de 70, ou seja, da segunda metade já do século XX, essa visão universalista sobre o que é ser homem e o que é ser mulher passou a ser criticada, pois desconsiderava as diferenças de identidade, as diferentes identidades, as intersecções entre raça, gênero, classe e sexualidade também. Eu vou melhorar para ti a explicação. É tipo assim, ó. Observava-se que mulher e homem, como categorias universais, colocavam todas as mulheres do planeta em qualquer lugar do mundo na mesma condição. E isso passou a ser questionado, porque, por exemplo, existe uma diferença de condição social entre a mulher branca e a mulher negra, porque existe o racismo. Existe uma diferença de condição entre a mulher da classe burguesa, da elite, e a mulher da classe média, e a mulher da classe mais pobre também. Então elas vivem em condições que não são iguais, que são desiguais. Por isso que pensar somente no gênero era uma coisa que começou a ser questionada a partir da década de 70. Porque além do gênero, existe também a questão racial e existe também a questão de classe. Porque ser mulher branca na Europa de classe média é diferente de ser mulher negra no Brasil de classe pobre. Então essas diferenças começaram a ser colocadas em foco também, né? Que ser mulher não é uma coisa só, não é uma condição universal, mas existem as suas especificidades, de acordo com cada cultura, com cada modelo social. A produção intelectual do feminismo até a década de 70 era feita por mulheres brancas, quase que na sua totalidade, de classe média e de padrão de comportamento heteronormativo.
Então, as autoras do feminismo até a década de 70 eram basicamente da mesma classe, do mesmo padrão comportamental heteronormativo e também eram mulheres, em geral, europeias. A grande parte da literatura feminista até a metade do século XX são de mulheres da Europa. Portanto, isso não representaria as diferentes formas de experiência das mulheres, mas apenas de um grupo específico delas, que são as mulheres brancas de classe média de padrão de comportamento heteronormativo. Na segunda metade do século XX em diante, surgiram rupturas importantes nas teorias feministas, dando origem a diversas vertentes dentro do próprio feminismo. Inclusive, é por isso que hoje em dia a gente nem fala feminismo no singular, a gente fala feminismos no plural, porque não existe só uma vertente, existem várias. E aí surgiu essas várias vertentes, como por exemplo, o feminismo socialista, o feminismo negro, o feminismo pós-colonial, o feminismo pós-estruturalista, o feminismo também chamado de transfeminismo. Então começou a surgir várias vertentes diferentes a partir do final do século passado, dentro dessas teorias feministas. E aí veio o enfoque da interseccionalidade, ou seja, não adiantava somente pensar na diferença homem e mulher, que é a diferença de gênero, mas também era necessário incluir outros elementos, outros marcadores sociais de diferença, como a questão racial, como a questão da classe social também. As novas vertentes surgidas no feminismo indicavam que experiências de opressão se davam de formas diferentes, em virtude de fatores como a raça, o gênero, a classe e a sexualidade. E aí surgiu o que a gente chama de enfoque da interseccionalidade. Entendeu agora o título da aula? É por causa disso. É porque a partir do final do século passado, as teorias feministas começaram a dar foco para isso, para essa intersecção. Intersecção lembra aquele conceito de matemática, né? Quando você tem vários conjuntos que têm elementos em comum, é exatamente isso. É uma interseção ou intersecção entre diferentes categorias sociais, como gênero, classe, raça, etc. O enfoque da interseccionalidade percebe as diferenças de gênero, classe, raça e orientação sexual de forma integrada, ou seja, elas existem juntas, ao mesmo tempo, e não de maneira separada, considerando as suas interações nas relações sociais. Por exemplo, analisar apenas as diferenças entre homens e mulheres não contempla a diferença entre homens brancos e negros e mulheres brancas e negras. Então tem que existir também os outros conceitos ao mesmo tempo. Eles coexistem dentro de uma interseção, de uma interseccionalidade. O feminismo branco e ocidental ressaltava que os espaços públicos tinham sido dominados pelos homens, a vida política, o mercado de trabalho. E os espaços domésticos, eles eram relegados às mulheres. Então existe ali uma separação do espaço público e do espaço privado, onde os homens, na sua maioria, ocupam o espaço público, a vida política, as chefias de empresas, o mercado de trabalho, e as mulheres acabam relegadas ao espaço da casa, ao espaço doméstico, das tarefas domésticas, do cuidado com os filhos, etc. Então existe ali no feminismo branco, europeu, essa visão. E tudo bem, ela é correta. O feminismo negro perguntava para o feminismo branco: no espaço doméstico não existe ainda a hierarquia da mulher branca que paga a mulher negra ou imigrante para servi-la? Então não é a mesma coisa. Então não dá para considerar somente a questão do gênero, tem que considerar a questão também social, a questão racial. É isso que começa a ser levantado como crítica ao feminismo a partir do próprio feminismo, a partir das outras vertentes que vão surgindo dentro das teorias feministas no século XX.
E aí a gente vai falar de duas autoras importantes dessa época. Vamos começar com a Bell Hooks. E detalhe, quando você escrever o nome dessa autora no seu caderno, escreva com todas as letras minúsculas, tá? Porque é desse jeito que ela assina. E tem uma finalidade. Existe um propósito nisso. Então copia aí Bell Hooks com todas as letras minúsculas. Bell Hooks foi uma das principais militantes e pesquisadoras contemporâneas do feminismo. A pessoa que recentemente faleceu, então ela viveu até o nosso tempo, inclusive, né, até a nossa época aqui agora, faleceu muito recentemente, e é uma das mais importantes pesquisadoras, foi uma das mais importantes pesquisadoras sobre o feminismo no século 20 e 21. Ela nasceu com o nome de Gloria Jean Watkins. Esse é o nome dela de batismo, tá? Gloria Jean Watkins. E utiliza o pseudônimo Bell Hooks. Bell Hooks é um apelido, é um pseudônimo, com letras minúsculas, todas, com o objetivo de reforçar que o conteúdo da sua obra é mais importante do que quem escreveu, do que a autoria. Por isso que a Bell Hooks assinava com todas as letras minúsculas. E você vai colocar também assim no seu caderno. Bell Hooks argumenta que as mulheres brancas e de classe mais alta confinaram-se no espaço doméstico, como uma forma de recusar a execução de trabalhos normalmente realizado por mulheres negras de classes populares. Então aquela reclamação que vinha do feminismo europeu, do feminismo branco de classe média, para Bell Hooks, que é uma feminista negra, não fazia nenhum sentido, porque elas se reclusaram ao espaço da casa, elas propositalmente recusaram-se a executar trabalhos e tarefas que passavam a caber às mulheres de outras etnias e classes sociais, como as mulheres negras, que tinham que sair das suas casas para trabalhar nas casas das mulheres brancas, como empregadas domésticas, por exemplo. Então existe essa distinção, não é a mesma condição. As condições são diferentes. E é isso que a Bell Hooks está chamando a atenção. A autora destaca ainda que a emancipação das mulheres brancas, ou seja, quando as mulheres brancas conseguiram espaço na vida política, no mercado de trabalho, esteve atrelada à subordinação da massa de mulheres de países em desenvolvimento, dos países mais pobres. Exemplo, usar o trabalho de mulheres negras como domésticas como condição para que as mulheres brancas de classes privilegiadas possam ter sua liberdade de trabalhar fora de casa. Então aquela história, a mulher branca de classe média conquistou o espaço do trabalho fora de casa, mas para sair de casa e trabalhar, ela contrata uma empregada que é uma mulher negra, uma empregada doméstica. Então esse espaço da tarefa doméstica continua a ser exercido por uma mulher, só que por outra mulher, que não é aquela mulher que se emancipou, mas aquela que continua numa situação de subordinação, de acordo com a Bell Hooks. Outra socióloga também que trata sobre esse assunto é uma pensadora brasileira, chamada Lélia Gonzalez. Escreve o nome dela aí. Lélia Gonzalez, é uma socióloga brasileira, que também enriqueceu o debate sobre essa interseccionalidade entre raça, gênero e classe, fundamentando-se no lugar e nas experiências da mulher afro-americana. E ela usa um termo específico, ela criou uma nova palavra. Quando ela se refere às mulheres afro-americanas, ela se refere às amefricanas. Copie isso aí. Amefricana é um neologismo, é uma expressão que ela criou para se referir à condição da mulher afro-americana, ou seja, das mulheres de descendência africana que vieram, que suas avós, suas bisavós vieram trazidas da África para trabalhar, né, no Brasil, por exemplo, na cana-de-açúcar, e isso também gera uma condição de diferença em relação às mulheres brancas e de classe média. E elas chamam essas mulheres, né, de amefricanas.
Lélia também contempla em sua análise a mulher indígena, é importante também destacar, né? Que se encontra na situação análoga, muito parecida à das mulheres negras no sistema capitalista e patriarcal. Então a conclusão é a seguinte: se já não é fácil para a mulher branca de classe média ou de classe mais alta, para a mulher negra indígena de classe mais baixa é pior ainda. Por isso que essa universalidade da categoria mulher passou a ser discutida, porque são experiências bem diferentes uma da outra. Como eu te falei ainda há pouco, uma coisa é ser mulher branca, europeia de classe alta, outra coisa é ser uma mulher negra brasileira de classe baixa. As experiências são bem distintas. A forma de ser mulher, a forma de existir enquanto ser feminino, também é bem diferente entre as duas. E é isso que passa a ser considerado nesse contexto do século XX. Gonzalez, essa socióloga brasileira, Lélia Gonzalez, também apontou a limitação do conceito de patriarcado, que, embora seja importante para explicar a dominação masculina, não inclui a questão racial como parte do sistema de opressões, que coloca em um lugar ainda mais desprivilegiado a mulher negra. Dentro da ideia do patriarcado existe o quê? A dominação masculina sobre as mulheres, a dominação do homem sobre a mulher. Só que isso é só um critério, é só o gênero. E a questão racial? Porque o homem branco, em relação ao homem negro, ele também exerce uma hierarquia, um sistema de poder, sobretudo nas sociedades escravocratas. A relação entre mulher branca e negra também é diferente. Então, se você pega o homem branco e a mulher negra, eles estão em condições ainda mais distantes do que simplesmente homem e mulher. Porque existe mais um critério, que é a questão racial incluída. Então, quanto mais critérios você vai incluindo, quanto mais marcadores sociais de diferenças você vai considerando, mais distante as realidades vão ficando. Quer ver um exemplo? O homem branco, certo? Que a gente falou ainda há pouco, em relação à mulher negra. Aí você tem um homem branco heterossexual, a mulher negra homossexual, lésbica. Aí já cria uma outra distância. Quanto mais você vai incluindo marcadores sociais, mais distante fica a realidade de um e de outro. O homem branco, rico, heterossexual, a mulher negra, pobre, lésbica. Então você vai percebendo que quanto mais a gente inclui um critério, mais distanciamento social a gente vai percebendo. E aí, para finalizar a aula, eu trouxe uma novidade para vocês, uma dica de filme, uma dica de cultura pop. O filme que eu trouxe como dica é O Sonho de Wadida, que é o nome árabe. Esse filme conta a história de uma garota chamada Wadida, uma menina de 10 anos, que vive em Riad, que é a capital da Arábia Saudita. Wadida, que é a personagem do filme principal, gosta de usar tênis, calça jeans, escuta rock e sonha em comprar uma bicicleta para disputar uma corrida com seu melhor amigo. Só que, lá no país dela, o uso de bicicletas é somente reservado aos meninos, ou seja, as meninas são proibidas de usar a bicicleta, de andar de bicicleta. Mais do que retratar as questões culturais, porque isso também faz parte lá da cultura árabe, né, dos povos e tal, daquela região, o filme faz um importante questionamento sobre os papéis sociais de gênero. Por que que somente aos meninos é reservado nessa cultura andar de bicicleta, usar a bicicleta, e as meninas não? Então passa a existir também no filme esse questionamento, esse confrontamento entre um padrão cultural que determina papéis sociais para meninos e meninas, para homens e mulheres. Então, fica a dica, quando você terminar de assistir às aulas aqui da plataforma Gonçalves Dias, você dá uma pesquisada lá no YouTube, no Google, para ver onde você pode encontrar esse filme. E aí, assistindo o filme, esse daqui, você vai conseguir perceber muitos dos conceitos, das teorias, das análises que foram feitas aqui nessa nossa videoaula de Sociologia. Então eu já fico por aqui deixando com vocês um encontro marcado para as próximas videoaulas.
Continuem acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais, @plataforma Goncal Vigias e também pelo site, né, da plataforma. Fico por aqui, me despeço de vocês, um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.